Você tem uma passagem na China, né? Sim, E sim. obviamente, se você compara Brasil e Europa, é uma coisa mais diferente, talvez, que você possa ter passado ali. Como que você sentiu que foi estar nessa experiência? Como que você enxerga ela pra você? Era o Rebei, né? Rebei. Foi uma experiência, como eu falei antes, né? Eu já citei aqui que as minhas experiências sempre foi muito romantizada, né? No sentido, sempre fui um cara que buscava agregar alguma coisa, entregar alguma coisa. E na China, o retorno financeiro foi muito bom, mas eu não pude agregar muita coisa, né? Uhum. Por quê? Porque o ambiente já estava muito inflacionado, no sentido, os jogadores chineses já ganhavam muito bem também. E os caras achavam que já eram jogadores de verdade, né? Então, não estava ali... E isso é interessante, né? Porque como o meio do futebol, ele produz as mesmas coisas, né? Como o ambiente é tão forte. Porque não importa se os caras eram jogadores chineses, mas o ambiente que eu encontrei ali era o mesmo ambiente ali da Europa, no Brasil, que é um ambiente, né, onde tem muita vaidade, muito ego, muito orgulho, que os caras não estavam dispostos a aprender, né? Eu fui ali oferecendo, eu tô sendo bem pago, bem remunerado, pelo menos vou tentar dar, né, algum toque, alguma coisa e tal, mas assim, nem essa troca. Também eles são muito tímidos. A estrutura, né, do clube era boa? Era muito boa, a estrutura era muito boa. Então, assim, tínhamos uma grande estrutura. Só que a turma não é tão boa de bola, imagino, como a Europa, o Brasil. Assim... O que você via de característica ali? Muito fechado. Chineses? A principal coisa, mais uma vez, o ambiente. Como o ambiente, ele molda a situação, né? Porque o jogo do Brasil ele é diferente. Ele tem a cintura mole, porque ele tem o drible, porque ele tem né, essa ginga. Porque a gente, como cultura, nós somos assim, né? Nós jogamos em campo de terra, no asfalto, no futsal, e temos que driblar as situações desfavoráveis que encontramos fora de campo. Então, nossa mente ela é muito mais flexível, né? Na Europa, os caras já jogam desde pequeno em campos bonitinhos, sintéticos, não sei o quê. Então, é tudo muito, né, regular, organizado. Então, não desenvolve essa parte imaginativa, criativa, de improviso, né? Não tem. Tá tudo muito, assim, estratificado, né? E na China, você percebe que, assim, essa coisa foi muito... Eu sempre digo isso porque foi muito... Quando você vai fazer... quando você chega num lugar, sempre tinha muita gente para fazer... Estamos falando de restaurante, chegando no restaurante, e aí tem tipo, 10 garçons para atender 2 mesas, sei lá. Tinha sempre muita gente para fazer pouca coisa. E cada um tinha a sua tarefa específica. Então, se um pega copo. Um pega copo, um coloca água, ou não sei o quê. Então, se você pedir para o que pega copo colocar água, ele fala assim, não. Tem que perguntar para o meu superior. Né? Muito hierárquico. Muito hierárquico, né? Muito. E era o que eu percebia no futebol também. Parecia que você tocava a bola para os caras e os caras estavam esperando e diziam assim, deixa eu perguntar para alguém o que eu tenho que fazer. Né? Eles não... tinha esse tempo de leitura, né, do jogo que era 2, 3 segundos, né, depois, que é uma eternidade pro futebol, né? Então, que é a diferença do que eu deveria fazer versus o que esperam que eu faça. Né? Porque você não tem no futebol como perguntar pra alguém se vai dar um passe ou não. Mas talvez é isso de o cara pensar assim, o que esperam que eu faça? Que eu toque ou que eu chute? Então ele começa a pensar muito mais na percepção da hierarquia do que de fato no jogo. É isso aí. O que é que o treinador quer que eu faça? Justamente, né? Ou seja, parecia que tinha aquela voz constante, aquela pergunta constante. E no futebol você não pode. No futebol, claro, você tem a parte tática que você tem que obedecer, mas o resto o resto não. Esse é o ponto. A parte do campo que você tem que ser pragmático, obediente, e tem a parte do campo que não funciona se você for assim. Quando você está perto da área, se você for obedecer taticamente, né, não. Você tem que ter alguma noção de princípios
daquela fase do campo, daquela parte do campo. Mas ali é o instinto que manda, né? Isso é mais objetivo, né? Bola pra rede ali, tem, né? Não importa se quem pegou o rebote não é o volante que tá vindo lá de trás, é o lateral que tava ali na hora e continua, né? Às vezes isso é interessante do futebol asiático, porque parece que eles são muito mais disciplinados taticamente para compensar talvez essa questão do improviso que o brasileiro não tem, mas agora estão surgindo jogadores ali, né, na Coreia. Mas eles fazem preparação aqui no Brasil, inclusive, há muito tempo, Mário. Eu lembro que eu jogava em 2003, no interior de São Paulo, no grupo Nippon lá, tinham 3 times de coreanos que ficavam em Indaiatuba. Pra eles se formarem aqui durante um ano e voltar pra Coreia. Então eles estão há muito tempo já tentando formar essa galera. Não é... Não, sim, não é do nada. Não. Eles tentam vir e justamente importar a criatividade, importar um estilo maior. Eu lembro que os coreanos corriam pra cacete. Eles corriam demais. É outra esfera, assim. Acho interessante também. Só que eu percebi uma diferença, assim, né? Que o jogador chinês, eu achei ele muito menos determinado do que o coreano. O coreano, eu tive também contato com os coreanos sempre foram, assim, muito determinados. Os caras treinavam muito e tal. O jogador chinês lá, pelo menos no meu time, né? Assim, os caras eram Miguel danado. Sério? Caramba. Você pegou vários... você ficou uma temporada na China, se não me engano? 1,5. Então, são 2, né? Porque eu fiquei 6 meses, 1 ano, depois eu voltei aqui em empréstimo, depois foi mais uma. E você pegou os campeonatos asiáticos lá também, além só do chinês ali? Você chegou igual a Libertadores lá, não lembro. A Libertadores de lá, esqueci o nome. Isso. Mas a gente não jogou. Não classificamos.